Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Amigos e irmãos, aqui estamos para a nossa terceira entrada no livro das revelações de Jesus Cristo. Já fizemos o convite para que todos possam vir e participar daquilo que nos é dado gratuitamente. Você tem a liberdade de estar convidando os seus amigos, compartilhando estes vídeos, porque o Senhor nos disse: aquilo que de graça recebestes, de graça dai. Também falamos a todos que precisamos não somente sermos humildes, mas também nos humilharmos para recebermos aquilo que Deus nos deu gratuitamente. E que não há maior presente que possamos receber como exaltação do que o conhecimento de Deus. A Bíblia diz: aquele que se gloriar, glorie-se nisso, diz o Senhor, em me conhecer. E como que nós vamos conhecer e prosseguir em conhecendo ao Senhor? É lendo as palavras de Deus e nos ajuntando para isto. Dizemos também que há uma diferença entre revelação, inspiração e iluminação. E como já falamos um pouco sobre revelação, vamos falar um pouco agora sobre a inspiração plena e verbal das Escrituras Sagradas. É artigo de fé de que a Bíblia é a palavra de Deus. Há uma linha da teologia que diz que a Bíblia ela contém a palavra de Deus. Não é essa a linha que eu sigo e que eu aconselho as pessoas a seguirem. Siga a seguinte linha: a Bíblia é a palavra de Deus. Ela foi inspirada por Deus, plenária e verbalmente. Deus inspirou as ideias e as palavras. É sabido por todos nós agora que a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas: o hebraico, o aramaico e o grego, línguas originais com as quais os profetas e os apóstolos escreveram o Antigo e o Novo Testamento. Os estudiosos, tanto do hebraico quanto do grego, são concordes em dizer que há palavras que ali estão escritas ou que chegaram a nós pela tradição, que elas apresentam 2, 3, 4, 5 sentidos. Como saber então qual desses termos seria escolhido? Como ter certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus? Por fé, cremos que Deus, além de haver revelado aos profetas e apóstolos algo a respeito da sua pessoa e da sua obra, Deus também os inspirou enquanto estavam escrevendo os oráculos, os textos, com as ideias e as palavras apropriadas. Estas chegaram a nós nas mais diversas traduções. Quando lemos os textos escritos em português, devemos ter a consciência que estamos de mão de uma tradução. Portanto, é necessário que a gente possua diversas traduções, compare essas traduções, para que a gente possa aclarar um pouco mais o que é que nós estamos lendo e o que é que pode significar. Inclusive, é aconselhável que a gente possa ler em outras linguagens também. Os textos originais se perderam, não os temos mais. O que chegaram a nós foram alguns manuscritos do Antigo e do Novo Testamento, que são cópias dos originais, que nos foram preservados pela tradição. A grande crítica que existe é que talvez nós estejamos de posse de algumas traduções fraudulentas, algumas traduções que torceram o sentido original das palavras. Amigos, irmãos,
é ato de fé. Aquilo que é essencial para a nossa salvação está inalterado. Deus, pelo seu Espírito Santo, nos preservou as Escrituras Sagradas. Não deixou que nem mesmo um tio ou um jota se omitisse sem que tudo fosse mantido, cumprido e esclarecido. Deus não somente deu a revelação para os profetas. Deus não somente deu a interpretação, a inspiração para que escrevessem. Deus também manteve pela piedade o sentido especial, específico e primário das Escrituras Sagradas. Quando nós nos depararmos com alguma paráfrase, alguma nova tradução das Escrituras Sagradas, se elas não concordarem com a regra da piedade, temos o direito de desconfiar e até descartar. Seguimos de perto esta tradição judaico-cristã de Antigo e Novo Testamento, com os 39 do Antigo, com os 27 do Novo, conforme nos chegou, pelas mais diferentes versões. Importante, pela inspiração plenária e verbal, tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Se você tiver alguma dificuldade, alguma dúvida com os manuscritos, com as traduções, consulte os seus amigos, participe de seminários, acesse vídeos, procure pesquisar, faça a comparação das traduções, mas não jogue o livro fora em uma lata, descartando-o como sendo um livro comum, porque não é comum. A Bíblia é a palavra de Deus. Leia, medite, estude e creia. Por este livro, o mundo está sendo salvo. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.